Glória a Deus, estamos aqui para comemorar vitórias, para comemorar bênçãos e graças a Deus chegamos aos 100 mil inscritos, né? E que Deus abençoe a vida de cada um que veio fazer parte conosco dessa força, desse exército gigantesco, porque 100 mil pessoas é um grande exército e faz uma grande diferença se essas pessoas forem pessoas de ação. E é isso que a gente intenciona trazer, pessoas de ação, pessoas que sejam capazes de agir e interferir no mundo e ser modelo de ação do bem e para mostrar o tamanho da força que tem o bem. Então, muito obrigada a todos vocês, né? E que por quantas vezes foram lá com seu dedinho abençoado e curtiram nossas publicações, que se inscreveram aqui, que Deus multiplique bênçãos, que Deus abençoe cada um de vocês, porque é muita bênção. Vocês não têm noção do trabalho que está aqui por trás para a gente poder conseguir colocar esse material no ar e muito mais, né? Contanto que o nosso trabalho não é impulsionado, né? E é diminuído também as visualizações, a gente tem passado um momento amargo, né? As visualizações caíram muito nos nossos vídeos, porque é programado, né, para que se faça assim, mas a gente permanece, a gente aprendeu a vencer em cima das adversidades. E para vocês terem ideia, deixa eu mostrar aqui, olha aqui, ó, sabe quantos mil vídeos a gente produziu para chegar até aqui? 1.400 vídeos. Tem canais que com 300, com 200, até com muito menos que isso, chegam a essa marca que a gente chegou. Isso aqui é para vocês verem que não é brincadeira, não é fácil, é ter muito que dobrar o joelho e que clamar a Deus para poder permanecer, porque senão a gente não permanece. Todos os dias a gente está primando para que esse material esteja chegando até você, para que a gente possa falar do que está sendo feito, né? Do quanto nós mulheres precisamos melhorar na nossa conduta, no nosso modo de agir, porque o canal ele tem um objetivo, o resgate da autoridade masculina, a volta para a ordem de Deus, a obediência à hierarquia espiritual de dominância. E quando a gente fala da multidão, né, como quando a gente começou, olha lá, ó, porque os homens estão fugindo das mulheres. Aí aquele vídeo do experimento social que homens e mulheres ficaram juntos, as pessoas debochando, rindo, zombando, o sofrimento feminino hoje, nessa geração. A gente tem procurado mostrar o quanto as mulheres que foram para a direção do feminismo não estão mais felizes do que as mulheres que assumem o seu papel e que cumprem a ordem de Deus. Olha, as mulheres lutando, né? Porque o emocional clama, mas por que os homens estão desaparecendo, estão sumindo? E aí o sentimento de desespero das mulheres, a gente trouxe, não é, o caso do caipira do Vale, do sofrimento dele dentro da casa dele. A gente trouxe artistas, né, informações sobre as celebridades, o que está acontecendo, o que acontece com os jovens. Olha, muito assunto. Não é? Olha, muito sofrimento feminino. Olha, as mulheres, né? Olha, reclamando, né? Se divorciam, depois o sofrimento vem, bate. Então, gente, é muita coisa. As mulheres, né? Olha, as emissões, né? A gente falou muito sobre isso, debatendo toda essa questão do casar com uma mulher que já tem filhos, fora a questão do sofrimento das mulheres, aí também mais sobre as celebridades, né? As injustiças que a gente pode ver, tanto com as pessoas mais simples, quanto também com pessoas que são do mundo artístico. A vida, olha, dessas mulheres que se disseram tão, né, que foram as influenciadoras, e talvez por isso tenhamos tantas mulheres dentro dos consultórios
psiquiátricos. Mas hoje nós temos de olhar para a nossa realidade. Quantos homens hoje não exercem mais a função de homem? Qual é a origem do afastamento masculino? A gente sabe que a partir do século XIX houve um levante para a busca dos direitos da mulher, que até certo ponto parecia justo, mas no fim o desenvolvimento dele mostrou-se uma estratégia mendaz e progressiva para a destruição dos padrões de crença ocidentais, destruição da família, destruição do pilar da obra de Deus, que é o homem, com fins meramente políticos. Nesses padrões que eles foram desenvolvendo, foi assim identificado quem é o pilar de todas essas coisas. Por exemplo, o pilar do fortalecimento das pessoas, o capitalismo e a fé. Então vamos para cima do capitalismo e a fé. O que fortalece o capitalismo e a fé? A família. Vamos para cima da família. O que fortalece a família? O homem. O homem é o pilar. Então vamos destruir a imagem central e derrubar todo esse esquema para que a gente possa ter controle social. A demonização da imagem do homem, o fortalecimento do feminismo que trouxe o divórcio, que trouxe a liberdade sexual, que destruiu a família, que gerou filhos deformados e desfigurados, mutilados, destruídos, imoralizados, violados desde a sua infância, porque eles defendem todas essas coisas. Eles são capazes de, na frente de crianças, fazerem coisas hediondas, monstruosas. Aliás, não só na frente, Então, nós vemos nós viemos e estabelecemos toda a linha do tempo de ação, de como eles atingiram e como eles estão destruindo, estão violando nossos filhos. Nós temos uma geração agora que foi violada, que passou por uma lavagem cerebral, que já não estão mais no comando de suas vidas, que não conseguem perceber a realidade, e essas estão dentro dos cursos de direito, vão ser os futuros juízes, vão ser os futuros Alexandres de Moraes, os futuros Flávios Dinos, Carmen Lúcias, vão estar lá, vão ser os novos Ricardos Barbosa, o médico cirurgião que foi capaz de rir, de ridicularizar, de zombar da morte de um homem que trabalhava em prol da verdade, pregando a palavra de Deus, evangelizando, que a única arma que ele tinha era a palavra, e ele usava com poder e sabedoria de Deus essa arma, tanto que ele deixou milhões e milhares que foram transformados pelo poder da sua palavra. Nenhum pastor nessa geração, nesse tempo, foi capaz de ganhar tantas vidas no mundo todo como Charlie Kirk. Ele fez esse trabalho de modo exemplar e poderoso, mostrando para os pastores que o trabalho deles não era para estar trancado entre quatro paredes, mas é do lado de fora, porque essa reação, essa resposta da juventude ao Charlie Kirk ou Charlie Kirk mostra que eles estavam com sede da palavra de Deus e que Charlie Kirk ofereceu para eles aquilo que a igreja não ofereceu, aquilo que eles não encontravam dentro da igreja, aquilo que eles não estavam encontrando também dentro de suas casas com seus pais que se dizem cristãos, servos de Deus. Nós precisamos ter consciência de algumas coisas. Então, simultaneamente, esse trabalho foi desenvolvido. E com esse trabalho desenvolvido, eles quebraram a família, reduziram a força da igreja, que está quase a zero. Reconduzir o homem ao projeto original de Deus é a nossa missão. É muito mais do que ajudá-lo a motivar-se, a olhar e ter capacidade de agir
de ter orgulho de si mesmo. É muito mais do que isso. É resgatar o homem, a família, a mulher e reconduzir ao projeto original de Deus. É levantar homens que entendem o seu poder através de suas características dotadas por Deus. Não é que o homem tem poder, não, é Deus deu. Essa é a condição, é reconduzir ao projeto original de Deus. O lugar do homem, o lugar de força, porque o homem é afetivo, o homem ama e amor não é bajulação. Então, nossos vídeos estiveram dentro dessa direção. E nossa missão é essa, porque o homem é a chave do reino de Deus. E ele precisa entender, principalmente os homens e as mulheres, né? Eu falo os homens principalmente precisam entender o seu poder, mas as mulheres também precisam entender o grandioso poder que há na figura do homem. E depois, dentro das nossas casas, nós vamos regular o nosso lugar, ajustar ali, nos fortalecendo um ao outro, porque nós mulheres temos um papel importantíssimo dentro das nossas casas para pastorear junto com o sacerdote de Deus, que é o homem, nossos filhos. Nós vamos estar perto deles e os conduzir a Deus junto com o nosso marido. Então, o homem precisa se entender, precisa se conhecer para saber a direção, o caminho, como agir. E nós precisamos falar a palavra. Charlie Kirk, vamos lembrar desse nome. Ele morreu pelo Evangelho de Jesus. É mais um homem que derramou seu sangue e foi mostrado. É uma cena medonha e horrível a gente ter que ver. Deixa eu colocar a imagem dele aqui. Quero a imagem de Charlie Kirk bem aqui do meu lado, porque o sangue dele foi derramado. A gente viu horrivelmente o quanto foi monstruoso, difícil ver aquela imagem, mas ela foi veiculada para o mundo todo para ver, e Deus permitiu para que nós víssemos que foi sangue até a última gota. Dava para ver no caixão as mãos dele, a condição que ele ficou por causa do esgotamento do sangue. Deus fez questão de mostrar para que nós possamos ver que está havendo muito sangue derramado. E nós precisamos nos levantar. Como ouvirão se não há quem pregue? Que Deus abençoe você. Que Deus fortaleça a sua vida. Que a graça infinita do Senhor te revista. E que nós formemos, pelo poder santo do nome de Jesus, uma multidão de valentes. Não só uma multidão de ouvintes, mas guerreiros hábeis e preparados para a batalha. Que agem com a maior arma, a palavra. É um fogo que, com ela, sabe, um pequeno fogo, todo um bosque incendeia. A palavra tem um poder gigantesco de destruição e de reconstrução e de bênção. E é para essa direção que nós temos de levar o poder da palavra. Charlie Kirk não vai morrer, ele foi eternizado. Eternizaram ele, tentaram calar a voz dele, mas o tornaram eterno. Ele jamais vai ser esquecido no mundo. Que Deus te abençoe e levante muitos mais Charles Kirks no mundo todo. Deus te abençoe em nome de Jesus.